Olá, Deus abençoe meus irmãos. Eu sou o pastor Afonso Hidalgo, sou da cidade de Santa Maria, onde exerço meu ministério desde Santa Maria e por toda a região. E decidimos hoje fazer esta live para fazer parte de tantos quantos têm nesse dia prestado homenagem ao nosso Criador, nosso Senhor, amado Deus, Jesus Cristo, por esta data memorável que a história registrou, quando Ele foi oferecido por nós no dia de hoje. E eu estou aqui em Santa Maria já há quase 30 anos, exercendo esse pequeno ministério que Jesus Cristo me tem dado, tratando de animar um povo que tem crido no meu ministério a ir com o Senhor nessa caminhada, crendo nas suas promessas. E eu desejei dizer algumas palavras no dia de hoje. Não é um dia comum, Sexta-feira da Paixão, aparentemente é um dia comum como todos os demais. Em nossa cidade, inclusive, amanheceu um dia bonito, com sol, temperatura agradável. Mas o mundo cristão comemora algo em especial nesse dia. E eu escrevi cedo para o meu povo essas palavras. Bom dia a todos os irmãos. Hoje é Sexta-feira Santa. Dia na história que nosso Senhor estava enfrentando o julgamento e a condenação e a morte por nós. Dia de louvor a Ele por este tão grande feito, por esta tão grande realização de amor. Dia de reflexão, dia de agradecimento. E eu desejei partilhar isso também com todos quantos pudessem me ver através desta live. Depois eu recebi também algumas frases que foram encaminhadas, e uma delas diz: Sexta-feira Santa, Paixão de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tão grande amor por todos nós. Ali Ele mostrou, na verdade, o quanto nos amava. Na sequência, recebi também outra publicação que dizia: Sexta-feira da Paixão. Que este dia seja lembrado não com dor nem tristeza, mas com temor e respeito e admiração e gratidão por alguém ter vencido a morte, só para nos fazer vencer na vida. Uma frase muito verdadeira e muito bonita, que alguém pensou e escreveu, e outros tantos publicaram. Não existe amor maior do que este. E, na verdade, a minha live eu vou estar baseando também aqui num fundamento escriturístico. São João, capítulo 15, o versículo 13, João escreveu palavras de nosso Senhor Jesus Cristo quando ele estava ministrando a seus discípulos suas últimas instruções. E entre estas últimas instruções, ele também disse estas palavras que está registrado no versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
Então, o verso 13, Jesus estava anunciando esse grande amor que dentro em breve ele estaria oferecendo em favor de todo o mundo, que não foi apenas pelos seus discípulos, mas este foi um gesto, este foi um ato de morrer por todo o mundo, como está escrito em São João capítulo 3, e o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este foi o gesto de nosso Deus, oferecendo uma oportunidade de salvação para todas as pessoas que pudessem acreditar. Todo aquele, disse o Senhor, todo aquele que pode crer em Jesus Cristo tem vida eterna. Na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e o versículo 7, ele está falando sobre aquilo que justifica a nossa vida em Deus, que é a nossa fé nele, através da graça que nos ofereceu naquela sexta-feira da paixão. No verso 6, São Paulo diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Poderá ser que alguém, por uma pessoa boa, ouse morrer. Mas e morrer por aquele que não é bom? Pelo injusto? Esta é a grande incógnita, esta é a grande pergunta. Veja o que diz os versos subsequentes. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, a colocação do apóstolo está em algo muito sublime, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Que, por uma pessoa boa, talvez alguém ouse morrer. Ouse tentar, até mesmo se preciso, dar a vida por alguém bom. Mas e por alguém injusto? Por alguém que não é bom? E nisto está a grandeza de Deus. E ele provou o seu amor para conosco, disse São Paulo, que em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Então, este é o benefício tremendo que certamente não há palavra suficiente que alguém pudesse expressar para descrever aquela obra de Jesus Cristo na sexta-feira da paixão. Na verdade, na quinta-feira, ele comeu a última Páscoa com seus discípulos. Depois daquele momento, a Bíblia diz que ele cantou um hino e ele se retirou para o jardim do Getsemane, o horto do Getsemane. E naquela quinta-feira à noite, ele fez uma oração angustiante, que lembramos em cada ocasião que vamos ler a Bíblia, que vamos ter um culto, que vamos meditar, e especialmente nessa semana da Páscoa. É quando vem muito fortemente em nossa memória
aquela oração angustiante que nosso Senhor Jesus fez minutos antes de sua prisão. Ele estava sentindo na sua pele, sabendo que ia enfrentar o suplício do castigo que seria aplicado, a pena pelo pecado requeria a morte. Então é uma oração muito angustiante, como falei. E ele disse na sua oração: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Todavia, cumpra a tua vontade. Quer dizer, minha carne está tremendo, eu estou sentindo o peso dessa missão, a agonia toma conta do meu espírito. E se podia notar o seu suor, não sendo um suor comum, como de alguém que está suando devido ao calor ou o esforço, mas ali era um suor diferente, era um suor misturado com sangue. E os especialistas da ciência dizem que esse fenômeno só pode acontecer de alguém suar sangue quando existir uma alta dosagem de adrenalina no sangue. Então acontece isso. E veja a pressão. Não é por acaso que a Bíblia diz que ele foi moído no horto do Getsêmani. É ali onde se encontrava a pedra para moer o trigo, para fazer a farinha do pão da propiciação. E aquele pão representava, naquele momento, o Senhor Jesus Cristo, naquele mesmo horto, sendo moído, para, então, entrar naquele grande momento em que acabaria com ele na cruz, sendo pregado, e naquele último instante, quando embeberam vinagre numa esponja e lhe puseram à boca, e ele recusou beber, ali foi o último momento, ali foi o último item de tantos sofrimentos que ele haveria de passar por todos nós. E ele falou aquela grande palavra: está consumado. Começou o suplício do Calvário com o horto do Getsêmani. Começou naquela oração angustiante e terminou com a esponja embebida em vinagre. E ele pôde exclamar: está pago o preço pelo meu povo. Foi um castigo tremendo, meus irmãos. Como Isaías escreveu no seu capítulo 53, e eu desejo também fazer menção das palavras do profeta Isaías, para que possamos relembrar nesta Sexta-feira Santa o que nosso Senhor passou. 53, verso 4, disse o profeta: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, e como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação. E a expiação é justamente aquilo que se põe entre Deus e o nosso pecado. Veja, sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Esta é uma das maiores profecias da anunciação da obra do Messias, aquele que haveria de vir e apacentar o povo de Israel. E este foi o primeiro grande passo no serviço de apacentagem do povo de Deus. O povo de Israel, em figura, representa toda a humanidade. Isso não foi restrito a uma nação apenas, porque em Abraão Deus abençoou todas as famílias da terra. E aqui está uma das grandes promessas que se cumpriu ali quando ele foi oferecido no Calvário, meus irmãos. Desde a quinta-feira, por volta talvez de 9 da noite, quando ele foi preso no horto do Getsêmani, ele foi levado como um cordeiro mudo e não abriu a boca. Justamente o não abrir a boca fazia parte do castigo. Ele não reclamou. O castigo foi tão forte que não deu chance para o sacrifício. E o sacrifício tinha que ser perfeito. Por isso que não foi achado injustiça nele. Por isso que na sua boca não houve engano. Porque o sacrifício tinha que ser perfeito. E tudo se cumpriu em Jesus Cristo, meus irmãos. Que hoje a história registrou isso. Um dia esse acontecimento aconteceu e os registros foram feitos. E nós comemoramos o dia lindo espiritualmente, essa sexta-feira da paixão, que foi o dia que o nosso pecado foi pago, a ferida foi curada. Deus entregou-se a si mesmo por nós. Se ofereceu o justo pelos injustos. Ele se fez pecado para que nós pudesse nos tornar justos. E ele nos resgatou, sendo nós ainda pecadores. Por isso esse dia não é um simples dia. Como eu disse, a sexta-feira da paixão deve ser um dia de aclamação, deve ser um dia de relembrar o que ele fez por nós, deve ser um dia de louvor a ele por esse feito, deve ser um dia de gratidão ao Senhor,
por nos amar da forma em que nos amou. Que, como escreveu São João, essas doces e lindas palavras do capítulo 15 e o versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Isso foi o que ele fez. Então, meditemos na grandeza desta obra. Eu acredito, sim, que este é um dia para nós estar em reverência. Evidentemente, não é um dia para ser lembrado em tristezas. É um dia de alegria. Jesus fez isso de bom grado. Por isso que ele disse na sua oração: se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, quer dizer, eu vim para cumprir esse papel, está em mim cumprir esse papel, oferecer este sacrifício por aqueles que eu amo, por aqueles que eu quero de volta no meu companheirismo, no meu regaço, na minha companhia. Isto se cumpriu ali, meu irmão. Louvemos o Senhor nesse dia. Engrandecemos o Senhor nesse dia por este tão glorioso feito. Eu deixo essa pequena mensagem para você. Nunca esqueça que a justiça dele e o seu sacrifício ali no Calvário, onde ele foi e cumpriu a pena imposta pelo governo, não qualquer pena, ele cumpriu a pena máxima. Aquilo ali foi o castigo que Deus requereu para nos trazer a paz. Se hoje podemos estar em paz, nunca vamos esquecer o que esse dia, sexta-feira da paixão, nos faz lembrar. Ele comprou essa paz por nós. Não lhe custou barato, mas ele comprou. O apóstolo São Pedro disse: não foi com ouro e nem prata que ele nos comprou da nossa vã maneira de viver, mas sim com o seu próprio sangue vertido ali na cruz. Que Deus abençoe a você que está aí acompanhando essa fala do pastor Afonso nesta sexta-feira da paixão. Vamos fazer isso ser inesquecível para todos nós. Tenha um gesto nesse dia de agradecimento ao nosso Deus por tanto amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.